Porque a Chiquinha, que é a Maria Antonieta de las Nieves, e a Dona Florinda, que é a Florinda Messa, são inimigas, ou pelo menos não conversam, desde quando, gente? Desde 1975, por aí. Bom, o que acontece é que quando as duas estavam lá no grupo, né, fazendo El Chavo del Ocho, o Chapolin Colorado, segundo a Tilindrina, segundo a Chiquinha, elas ainda eram amigas. Inclusive, quando elas iam fazer turnê em outros países, elas iam comprar coisas juntos e tudo mais. Até que numa viagem à Argentina, olha aí a Argentina, a coisa se rompeu, a amizade se quebrou. Porque dizendo ela que lá na Argentina tem muito casaco de pele barato. Então elas foram comprar alguns casacos de pele. Cada uma comprou dois. Só que no México era proibido trazer os dois, só podia entrar com um. Então o que foi que a Chiquinha fez? Ela colocou o casaco de pele dela bem escondido no fundo da mala e o outro ela levou no braço. Aí a Dona Florinda disse para ela que não ia fazer isso não. Imagina que besteira, mulher. Eu vou botar aqui os dois, vou vestindo um e o outro eu vou segurando. E aí a Chiquinha, ô Dona Florinda, para de ser teimosa, bicho. Tu não tá vendo que não vai dar certo esse negócio aí? Eles vão te parar que nada. Nunca me pararam, não vão me parar coisa necessíssima nenhuma. Chegando ao aeroporto, né, passando lá pelo negócio do raio-x e tudo mais, nem sei se tinha raio-x nessa época, perguntaram, né, pra Chiquinha, e a senhora tá trazendo alguma coisa? Não, tô trazendo aqui esse casaco, ou seja, dando lá um migué, né? Bom, aí tá bem, pode passar, e passou. Aí, logo em seguida, veio a Florinda Messa com seus dois casacos. Aí ele disse assim o seguinte, a senhora não pode passar com esses dois casacos, não. Aqui só pode entrar com um. Aí ela disse assim, e por que a Chiquinha pôde entrar com dois? Nessa hora, a Chiquinha fez igual o exorcista, virou a cabeça assim, né? Ah, mulher desgraçada, como é que tu me fala uma coisa dessa? Aí ele disse, senhora, então, se a senhora tá levando dois, a senhora também não pode levar. Aí ela disse assim, mas olha, eu passei aqui, guardei, a câmera não viu, tudo mais, não tem como o senhor deixar eu passar? Aí ele disse, não, porque a Florinda falou em voz alta, então a câmera também capturou o áudio e tudo mais. Então não teve como chorar, ela teve que deixar o outro casaco lá, perder um casaco de pele. Aí ela conta que depois disso é que a amizade delas meio que já se rompeu, elas já pararam de conversar. Então aqui eu já respondi a primeira pergunta que me fez a Dona Lola, que é uma inscrita aqui no canal e também faz parte do clube de membros, e ela queria um vídeo sobre essa treta. Então, Dona Lola, aqui está a primeira parte, o porquê que elas terminaram a amizade. Depois disso foi que a Dona Florinda fez uma coisa que aí a amizade já não existia. Depois da segunda coisa, então, virou inexistente, que foi o quê? Quando a Florinda teve um caso com o Chaves, o Roberto Gomes Bolanhos. Porque o que acontece é que antes dele se envolver com a Florinda, ele tinha uma esposa, que era a Dona Graciela. E segundo a Chiquinha, ela era muito amiga da Graciela. Tinha ela assim como uma mãe e o Roberto como o seu pai. Diz que a Graciela ia lá sempre ver as gravações e tudo mais, mas que quando o Chesperito, né, o Chapolin, o nosso Chaves, começou o relacionamento com a Florinda ali por debaixo dos panos, ele proibiu a Graciela de ir lá nas gravações. Então pronto, uma viagem lá no Chile, descobriram que os dois estavam juntos, foi assim uma bomba, olha só o Chaves traindo a esposa e tudo mais, e a Chiquinha ficou do lado da esposa, mas claro, continuou trabalhando lá pro Chaves e tal. Ela já não gostava da Dona Florinda, depois dessa, aí tem aquela coisa, né, porque veja só, foi ele que traiu e tudo mais, mas a culpa caiu em cima da Florinda. É por isso que muita gente fala que a Florinda é a grande vilã. Tem várias razões para que as pessoas lá no México, de uma maneira geral, não gostem da Florinda Messa. Essa é a primeira, porque diz que foi ela que roubou o marido. Inclusive, até nesses dias, fiz um vídeo aqui de uma outra pessoa que também foi acusada de roubar o marido, a Maite Perrone. Assista aí esse vídeo, lá tem muito isso de rouba marido. Inclusive, quando passar uma propaganda aqui nesse vídeo, ao invés de você pular, deixa a propaganda passando, que é para entrar aqui um dinheiro e eu comprar um boneco do Chaves. E aproveite esse momento para escrever, você gosta mais da Maria Antonieta de las Nieves ou da Florinda Messa? Escreva aí embaixo. Como tudo que é ruim pode piorar, né, contradizendo aí o Tiririca, acontece que a Dona Florinda, depois de ter o seu romance assumido e tudo mais, se tornou uma espécie de diretora artística ali do grupo. E com isso, alguns atores e atrizes, a atriz a Chiquinha, ficaram muito incomodados.
principalmente o Ramon Valdez, que é o nosso Seu Madruga. Foi aí nessa época que ele brigou lá com ela e saiu e só voltou 2 anos depois. Sem falar que como a dona Florinda teve um caso com o Kiko Carlos Villagrán, quando ela esteve então já com o Chespirito, ficou aquela coisa, aquele climão, né? Porque ela já teve um caso lá com outro e tudo mais, então muita gente acha que isso foi um ponto a mais para que o Kiko Carlos saísse da Vila do Chaves e fosse fazer um programa lá na Venezuela. E com o passar dos anos, ela não conseguiu tirar essa imagem, muito pelo contrário. Por exemplo, ela foi dar uma entrevista e aí perguntada, né, sobre o Seu Madruga, ela falou que além de beber e tudo mais, ele usava drogas. Aí a família, o Seu Madruga tem um irmão que se chama Louco Valdez. Então aí você já veja, né? Aí esse irmão ficou realmente chateado, o outro também ficou, e aí falaram, essa é a bofetada mais forte que ela deu na cara dele. Ela deu mais de 1000 bofetadas na cara do Seu Madruga durante ali as gravações, mas essa foi a maior de todas. E aquela coisa, primeiro, o Seu Madruga não tá mais aqui para se defender. Segundo, é um dos personagens mais queridos da vila. Então como é que ela fala uma coisa dessa? É por isso, viu, que você tem que se inscrever aqui no canal, senão eu vou mandar a dona Florinda ir lá na sua casa também e dar uma bofetada. Ninguém quer a dona Florinda na sua casa. Embora hoje em dia eu até me simpatizo com a Florinda Messa, porque veja só, ela teve uma infância bem complicada. O pai dela era um cara rico, era um engenheiro e tudo mais, se casou com a mãe dela, né, que era pobre, e aí já tinha aquele conflito de classe, tipo como a gente vê nas novelas mexicanas, mas naquele tempo isso ainda era muito real no México, até que chegou uma época que que a família do pai também ficou pobre. Nisso de ficar pobre, ele abandonou de vez a mãe dela não tinha o juízo assim tão perfeito, teve uma esquizofrenia, na verdade, é uma doença, né, esquizofrenia. Dizem que teve uma vez, por exemplo, que ela teve um ataque, a mãe dela pegou o ferro de passar e jogou na cara da dona Florinda, e por isso quebrou um osso do nariz. Então você imagina, depois disso a mãe foi para um hospício, e a dona Florinda e seus irmãos tiveram que ir morar com os seus avós. E aí ela conta que foi uma infância muito difícil, já era um pouco assim, mas ficou difícil mesmo quando ela foi morar com os avós, porque ali eles não davam atenção, meio que exploravam eles, e a Florinda teve que virar a mãe dos seus irmãos. Foi ela que teve que ir para frente para conseguir que eles saíssem adiante, né, como se diz lá no México. Então eu acho que essa infância, adolescência dela explica um pouco, talvez, esse jeito dela de sempre querer ser a melhor, sabe? Sabe, me lembra um pouco a história de Carminha, no sentido assim que Carminha teve uma vida miserável no início, então agora ela era aquela espertona que queria sobreviver. Isso eu acho que aconteceu um pouco com a Florinda. Outra razão que não me faz odiá-la é porque eu a acho uma ótima atriz. Na verdade, todos os atores ali do Chaves, do Chapolin, nossa, que são muito bons, e o maior de todos é o Roberto Gomes Baulanes, porque o miserável é um gênio. Gente, o que é que esse homem, ele realmente é assim, uma coisa impressionante. Ele via lá as aptitudes, né, do seu elenco e escrevia em prol dessas aptitudes, ou seja, eu não acredito que ele seja uma pessoa invejosa, ciumenta, como o Villagrán ou até os fãs do Kiko, assim, às vezes querem taxar ele. Não acredito de maneira nenhuma, porque senão ele não escreveria tão bem para todos os personagens. E eu falo miserável como expressão e tal, não é que eu acho ele miserável não, muito pelo contrário, eu acho ele um cara incrível. Quando ele morreu, nossa, eu fiquei muito triste. Eu estava na Colômbia, passei o dia todo assistindo um vídeo dele no YouTube e tal, as homenagens. Lembro que nesse mesmo domingo eu peguei um ônibus e fui passando ali por Bogotá, pelo centro, e no prédio Colpátria, que é o maior de Bogotá, eles colocaram ali todo o símbolo do Chapolin com tela de LED e tudo mais. Até me emocionei quando eu vi o coração do Chapolin no prédio, né? Eu conversei muito com uma mexicana que morava comigo nessa época, Elibete, e perguntei para ela qual era os personagens que ela mais gostava, qual era a lembrança que ela tinha dele. Olha, foi uma conversa assim realmente muito boa. Então, um ano depois eu fui ao México visitar Elibete, porque ela voltou para lá, e nessa minha viagem para o México eu vi a dona Florinda ao vivo e a cores. É um dos outros motivos do porquê eu me simpatizo com ela,
foi na missa de 1 ano da morte dele. Por casualidade eu vi que ia ter essa missa no cemitério mesmo, fui lá com um boneco do Chaves, minha foto saiu no mundo inteiro, que todo mundo tirou fotografia desse boneco e tal. E assim, o que eu vi lá foi uma mulher realmente bonita, nossa, achei ela uma senhora muito bonita. E achei que ela falava com muito amor, acho que ela realmente o amou. Embora eu tenha uma outra amiga mexicana que morava lá também na Colômbia, na verdade foi a Elibete que me apresentou, Lupita, e ela contou para mim que a mãe dela trabalhava numa escola de artes em que o Roberto e a dona Florinda iam lá fazer vários cursos e tal. Ele estava fazendo um curso de música e ela fazia outros lá, e era um lugar muito grande. E quem trabalhava nesse centro era o filho da proprietária. E diz que a dona Florinda ficava em cima desse menino o tempo todo, querendo ter um rally-rola ali escondido e tudo mais. E que deu trabalho para ele conseguir se desvencilhar dela. A mãe de Lupita não teria por que mentir sobre isso. E isso vai de encontro a algumas entrevistas que a Chiquinha deu. Por exemplo, quando o Roberto morreu, a Chiquinha não foi ao enterro, na verdade. A dona Lula até me perguntou isso, eu acho que é a dúvida de muita gente. Ela não foi porque, na verdade, ela estava no Peru. E aí ela deu uma entrevista via link para uma apresentadora do Peru, que eu acho assim a cara, o jeito, tudo da Márcia Goldsmith. Então era aquela apresentadora muito incisiva, sabe? Aquela mulher, ela faz você dizer até o que você não quer dizer. Então ela começou lá a entrevistar a Chiquinha e tal, e fazia umas perguntas bem pesadas e sobre a Florinda, e a Chiquinha falou, não, não quero falar mal dela e tal. Não quis, mas acabou querendo, porque falou, olha, aí nessa entrevista a Chiquinha, sem querer querendo, descascou a Florinda. Falou que quando a Florinda estava com o Kiko Carlos Villagrán, ele estava casado. Aí foi uma bomba, que essa informação o povo ainda não tinha. Que o povo achou que ela ficou com ele depois separado, não sei como é que foi. Mas ela falou que ficou com ele quando ele ainda estava casado. E como eu já falei para vocês, isso pega muito mal no México. Bom, pega mal em todo lugar, né? Depois do Kiko, ela se envolveu com o diretor do programa. E a Chiquinha usou a palavra assim, como que ela foi escalando, né? Trepando. Trepando, viu, gente? Não é, lá no México, trepar não é a mesma coisa, não. É trepar é subir, né? Ou seja, uma trepadora que quer uma arribista. Acho que é assim também que eles falam lá. Tipo uma oportunista, né? Quer subir os degraus dessa maneira e tal. Com o diretor. E aí, depois de estar com esse diretor, foi que ela pegou o maior de todos. Foi assim que a Chiquinha falou. Por mais que tudo isso seja verdade, e eu até acho que seja, até porque tem aí também essa história que contou a mãe da Lupita, eu acho que o momento foi muito infeliz. Acho que ela poderia ter segurado isso para falar ou muito lá pelo passado, ou então esperar um tempo passar, porque ela falou isso justamente na época em que a mulher tinha acabado de ficar viúva. E ela ficou muito deprimida depois que o Roberto morreu. Né? Então eu acho que ela mesma durante a entrevista dá para perceber que ela pensa que ela deve ter pensado assim, nossa, menina, eu tô falando demais aqui. Ela até falou para a apresentadora, você tá me fazendo falar muita coisa que eu não quero falar e tudo mais. Não quer, mas acabou falando, né, ô Maria Antonieta de las Nieves. Aí a Lula também me perguntou, dona Lula, que se a Chiquinha teve algum contato com o Roberto depois da briga, porque para quem não sabe, a Chiquinha registrou o personagem da Chiquinha como se fosse dela. E não é dela, a gente sabe que não é dela. Né? Teve essa briga, porque ela diz que é ele que criou, mas ela que botou a roupa, ela que pintou o dente, muitos dos gestos foi ela que inventou. Ela fala que ele é o pai da Chiquinha, que ela é a mãe, que se não fosse por ela, a Chiquinha não seria como seria. Aí eu até perguntei sobre para a Elibete, e a Elibete me disse que tanto ela como o México o México em geral, fica do lado da Maria Antonieta nesse caso, dizendo, bom, mas se ela botou lá a interpretação dela, as coisas dela, eu acho que ela tem direito de ter o personagem, ela tem direito sobre o personagem. E eu acho que foi por conta dessa, digamos assim, do público em geral estar desse lado com esta opinião, que ela acabou conseguindo aí ganhar a demanda de ficar com o personagem. E aí com isso acho que realmente se cometeu uma injustiça. Bom, claro que eles se distanciaram depois de toda essa complicação aí sobre os direitos dos personagens, mas ela disse que viu o Roberto uma vez antes dele morrer. Acho que foi em 2010, por aí, mais ou menos e tal.
Diz que ela o viu em Miami, por acaso. Ele se encontrou num corredor lá de um hotel, se eu não me engano. E aí diz que quando os dois se viram, os dois simplesmente se abraçaram e ficaram abraçados um tempão, assim, bem emocionados. E ela perguntou, Tio Espírito, se a gente se gosta tanto, por que que a gente briga e tal? Aí disse que ele falou para ela, isso foi negócio da imprensa, a imprensa faz a gente falar umas coisas que a gente não quer falar e tal. Aí então vamos ficar de bem, vamos fazer acordo. Aí ele falou assim, vamos sim, me ligue pra gente conversar e tal. Aí eu já tentei ligar, nunca consigo, me espera. Florinda estava lá, passa por favor o telefone pra Chiquinha, pra ela me ligar. Aí disse que a Florinda falou, claro que sim, como não? E deu o número lá. Aí disse que a Chiquinha ligou. Quando a Chiquinha ligou, a empregada lá, né, atendeu e disse, agora ele não pode falar não, ele tá dormindo. Aí na outra vez, não, agora ele não pode falar, ele tá numa reunião. E ela nunca conseguiu falar com o Roberto. Então a Chiquinha também acusa a Florinda de ter impedido esse contato. Ela disse que não tem certeza absoluta, mas ela acha que a Florinda assim foi que fez o meio de campo para que essa reconciliação não acontecesse. Como a maioria dos mexicanos e até de outros países também tem a Florinda como a causadora de tudo, a terrível e tudo mais, eu acho que é muito fácil jogar toda a culpa em cima da Florinda, que foi ela que não quis, foi ela que separou, como se fosse aquelas vilãs de telenovelas mexicanas mesmo, né? Que faz de tudo ali para atrapalhar, que as pessoas fiquem juntas e tudo mais. Então, assim, falar mal da Florinda, dar like é fácil. Mas veja só, será que foi culpa realmente de tudo isso aí da Florinda? Será que não foi ele que não quis falar com ela? Porque veja só, lá pro ano 2000 mais ou menos, o Roberto falou, chamou a Chiquinha de ingrata, disse que ela estava ridícula fazendo uma personagem que ela já não tinha idade mais para fazer. Disse que ele não aceitava esse negócio de que a autoria foi compartilhada, que ela é a mãe, que ela é o pai, ele não aceita isso de jeito nenhum. Alziel, mas se ele abraçou ela lá no hotel? Bom, abraçou porque na hora ali veio a emoção, né? Não estava esperando, foi algo assim que simplesmente aconteceu. Aí a raiva não veio nesse momento, veio a emoção de lembrar de tudo que eles já tinham vivido, da relação que eles já tiveram e tudo mais. Acho, inclusive, que os dois são pessoas muito boas também. Então, ali no calor da emoção e tudo mais, teve o abraço, acho que foi sincero, mas depois voltando para sua casa, né, você lembra das pendengas que tem com a pessoa, de tudo que essa pessoa já fez. Por exemplo, o desenho animado. Por que que a Chiquinha não está no desenho animado? A Chiquinha deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ela registrou a Chiquinha, né, para ser dela e tudo mais, mas que o Roberto Gomes poderia usar a Chiquinha no que ele quisesse. Que todo mundo que quisesse usar a Chiquinha, ela teria que falar com ela. Mas ele, se quisesse usar para alguma coisa, nem precisava falar. Ele poderia simplesmente usar. Então, se ela disse isso lá no ano 2000 e depois foram fazer o desenho, bom, ele era só botar ela lá. Por que não botou então? Tem duas opções, né? Duas alternativas, possibilidades. A primeira é que ela falou isso só da boca para fora, só para ficar bonito lá na mídia, olha só como eu sou agradecido, mas que na real não foi nada disso. Essa é uma das possibilidades. A segunda possibilidade é que ele ainda estava com tanta raiva dela que preferiu simplesmente anular, apagar de todo jeito a Chiquinha para não dar, digamos, para não promovê-la, já que por mais que ela deixasse ele usar, ela estando, né, a personagem estando no programa, isso no desenho, isso seria também benéfico para ela. E como ele não queria que fosse benéfico para ela, já que na visão dele ela foi ingrata, e eu não vou dizer que foi totalmente ingrata, mas eu não concordo ela ter registrado o nome. Embora eu fiquei sabendo de uma coisa recentemente que até eu fiquei meio assim, porque a Chiquinha disse numa entrevista que ela teve câncer por conta da personagem. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Porque diz que como a personagem era uma menina, ela tinha que colocar uma coisa muito apertada no peito, que ela sempre teve os peitos grandes e tudo mais, então apertava demais para fazer as apresentações no circo, também lá na época do programa. Ou seja, foram muitos anos fazendo isso, uns 30 anos. E isso acabou se convertendo, né, gerando uns nódulos nos seios e tal. Então ela teve o câncer, graças a Deus foi benigno.
Aí muita gente vai dizer, olha só, tá vendo, isso foi karma por ela ter pegado a personagem. Já outras pessoas vão dizer assim, olha só como ela merece realmente ter o personagem, porque ela deu muito para essa personagem, deu tanto que até desenvolveu uma doença. Você tá de que lado aí? Você acha que foi karma ou na verdade merecimento no sentido de que, olha, ela merece porque ela se doou muito para personagem? Escreva aí o que é que você acha. Então, essa história de que a Florinda é causante de toda a briga dela com o Roberto Gomes Bolanhos não é tão verdadeira assim. Os dois, né, o Chaves e a Chiquinha, tiveram sim as suas brigas, tanto que ele recebeu uma grande homenagem ainda em vida e ela não foi, mas o Kiko foi. E olha que o Roberto já tinha dito em entrevista que ele tinha mais raiva não, que ele tinha mais mágoa do Kiko do que da Chiquinha. Porque a saída do Kiko foi mais traumatizante, assim, né? Enquanto que a Chiquinha não, o programa já tinha terminado, tudo mais. Enfim, é outros 500. Qualquer dia eu até posso fazer um vídeo aqui sobre o Carlos Vidagrã. Se inscreva no canal para você não perder caso eu venha fazer. Acho que eu vou fazer sim. Depende de como esse vídeo vai, se vai ter muita visualização ou não, tá bom? Bom, então Dona Lola tá aí, eu acho que eu consegui explicar tudo, todos os pontos. Se você quiser um vídeo sobre algum artista lá do México e tudo mais, é só você participar aqui do clube de membros. E lá tem um plano que você paga, me diz qual é o vídeo que você quer, eu venho aqui e faço, tá bom? E se quiser mandar um vídeo desse para um amigo, por exemplo, também pode fazer. Assim não é só um mês e no outro você cancela. Bom, e aí, Dona Lola, de que lado você tá? O que é que você acha? Eu, sinceramente, fico triste, né? A gente fica triste que é fã, queria ver todos juntos e tudo mais, mas isso nunca vai acontecer, never, jamais, jamais. Até porque depois de tudo isso, a Florinda também não vai perdoar tudo o que a Chiquinha já disse, e a Chiquinha, se ela acha tudo isso da Florinda, tampouco vai perdoar. Vamos morrer assim, infelizmente. Se inscreva na bodega do canal, dê o like, aquela coisa toda e até o próximo vídeo. Acabou, Marginal.